Cordiais saudações em nome de Jesus. É com imensa satisfação que hoje, dia 10 de dezembro de 2023, nós iniciamos a apresentação do estudo bíblico A Igreja de Cristo, Edificação e Consolidação, a lição número 1, falando da Igreja de Cristo. O meu nome é Antônio Beckman, eu sou professor na Escola da Bíblia, Igreja de Cristo, na cidade de São João del Rei, estado de Minas Gerais, onde sirvo a Deus há mais de 28 anos. Vamos fazer uma oração? Amado Deus e misericordioso Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu peço, conduza-me na apresentação deste estudo bíblico, que eu fale de acordo com a Tua Palavra, de acordo com o que Jesus ensinou, que eu fale da Igreja de Cristo conforme o que está registrado nas páginas do Novo Testamento, para que mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas e acrescentadas ao Teu reino. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu oro. Amém. Falar de igreja no cenário atual não é tarefa fácil, mas nós temos a obrigação de falar de igreja. E por que nós temos a obrigação de falar de igreja? Porque Jesus, ele falou de igreja. E por que é importante falar da Igreja de Cristo? Também porque Jesus falou da Igreja de Cristo. Porque o Novo Testamento fala da Igreja de Cristo. Importante ressaltar que neste estudo bíblico, nós vamos desenvolver, melhor dizendo, nós iremos desenvolver esse estudo bíblico, ressaltando a importância de se entender o processo. Como assim o processo? Pense em um arranha-céu, em um edifício arranha-céu. Então, se você se deparar com essa estrutura, é importante entender que houve um processo para que se chegasse àquela estrutura já concluída. Então, houve o lançamento do alicerce, da base, pessoas trabalhando, os pilares sendo lançados e, etapa por etapa, aquela estrutura ela foi sendo construída. Então, muitas pessoas não pensam dessa forma. Então, chegam ali, se deparam com aquela estrutura e não pensam ali desse processo que levou ali um certo tempo para ser concluído. Então, da mesma forma, ocorreu, melhor dizendo, com a igreja. Então, houve um processo inicial, um momento inicial com Jesus, que é a base, a pedra que sustenta a igreja. Então, posteriormente, depois, os apóstolos trabalhando, os servos de Deus trabalhando, e Deus passando instruções, e tudo foi registrado cuidadosamente, Todas essas instruções passadas para a igreja, ou seja, aquelas pessoas que iam se convertendo, conduzidas ali inicialmente pelos apóstolos, conforme narrativas do livro de Atos dos Apóstolos. Então, todas essas instruções, todo o ensino foi cuidadosamente registrado, e é o que nós temos aí hoje, o Novo Testamento. Então, com base no Novo Testamento, nós vamos voltar no tempo, voltar ali àquele momento inicial, onde esse processo foi iniciado, para nós entendermos e principalmente aí compreendermos a importância da Igreja de Cristo dentro do plano de salvação. Então, nós vamos ler aí alguns textos, e caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma colocação, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através aí dos canais de comunicação disponíveis neste espaço. Então, vamos começar lendo o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16,
do versículo 15 ao versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não me foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Bom, alguns pontos aí que nós vamos destacar nessa primeira lição, aí nesse texto. O papel do apóstolo Pedro. Alguns afirmam que ele foi o chefe dos apóstolos, que ele era o líder dos apóstolos, que ele ocupou um papel de destaque entre os apóstolos, e nós vamos ver, com base no Novo Testamento, a partir ali principalmente do livro de Atos dos Apóstolos, e também alguns textos nos Evangelhos, que não foi bem assim. Principalmente o ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo nascido fora do tempo, o apóstolo dos gentios, não dá sustentação para essa afirmação, mas nós vamos analisar essa questão aí nas próximas lições. Quando nós falarmos da estrutura da igreja, que não há hierarquia, Jesus ele é o cabeça e todos os demais são servos de Deus, servindo a Deus em funções diferentes conforme os dons concedidos pelo Espírito Santo. Versículo 18 ainda, ele fala, edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Então, edificarei a minha igreja. A igreja de quem? A igreja de Cristo. Algumas vezes me perguntam para mim, você é de que igreja? Eu falo, sou da igreja de Cristo. Mas como assim? Qual o nome da igreja que você frequenta? Igreja de Cristo. Nós temos que exaltar a Jesus. A igreja pertence a Ele. Ele é o cabeça da igreja, conforme nós vamos ver também nas próximas lições. Então, essa igreja, ela não é uma igreja que tem a sua estrutura de comando, vamos dizer assim, no homem. É Jesus. Ele o cabeça da igreja, é Ele que transmitiu todo o ensinamento que sustenta, ou todos os ensinamentos que sustentam a igreja, ou a sã doutrina, conforme nós vamos ver também nas próximas lições. Então a igreja, ela pertence a Jesus. Por isso que as portas do inferno, ou o inimigo, não podem vencer a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma realidade espiritual. Da mesma forma que Jesus venceu o inimigo, a igreja também vencerá o inimigo. Então, esse ponto é muito importante. A igreja, ela pertence a Jesus. Um outro ponto que é interessante, que ele fala aí, versículo 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Então, é de fundamental importância essa questão relacionada ao reino dos céus. É tão importante que nós vamos ter uma ou duas lições falando sobre o reino dos céus. Quando Jesus falou reino dos céus, o povo de Israel, os judeus ali naquela ocasião, eles entenderam muito bem, eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. O povo hebreu / judeu
foi subjugado, foi dominado por vários impérios, por vários reinos. Em 722, pelo Império 722 a.C., pelo Império Assírio, quando as 10 tribos do Reino do Norte foram dominadas e praticamente deixaram de existir. Depois, em 586, pelo Império Babilônico, onde o Reino do Sul, que restou, né, do povo de Israel, as duas tribos, Judá e Benjamim, Judá, da qual viria o Messias, Jesus, e também foi dominada pelo Império Babilônico, e posteriormente, por volta ali de 550 mais ou menos, o Império Medo-Persa vai dominar o Império Babilônico. E durante esses dois impérios aí, o Império Babilônico e o Medo-Persa, que se desenvolverá ali o ministério do profeta Daniel. E posteriormente, o Império Grego, por volta de 330 a.C., vai dominar o Império Medo-Persa. Então, isso está relatado lá em Daniel capítulo 2, por isso que o povo de Israel sabia que Deus iria estabelecer o seu rei, o reino dele, e posteriormente o Império Romano, por volta ali do século II a.C., gradativamente foi dominando o Império Grego, e nos dias de Jesus, durante o ministério de Jesus, o império que dominava era o Império Romano. Então, quando Jesus fala de reino, eles entenderam, eles tinham essa noção do que significava. E reino obrigatoriamente deve ter um rei, não é mesmo? Então a igreja tem o cabeça, que nós vamos ver também nas próximas lições. E reino tem o rei. Jesus já está reinando, ele não vai reinar, ele já está reinando, conforme diversos textos no Novo Testamento mostram. Então essa passagem, esse texto aí que nós estamos lendo, é um texto muito rico. Ele fala de igreja e também fala de reino. Reino, uma realidade maior, igreja, uma realidade local, mas representando a mesma realidade espiritual, ou seja, a realidade na qual os salvos se encontram. Aqueles que ouvem o Evangelho, se convertem, entregam as vidas para Jesus, eles vão viverem nessa realidade espiritual chamada igreja ou reino, que nós vamos ver também nas próximas lições. Então, destacados aí esses pontos nesse texto, eu quero também voltar à pergunta: por que é importante falar de igreja? Por que é essencial, fundamental falar de igreja? E será que a igreja é tão importante assim? As pessoas falam hoje, né? A igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Será que é isso? Será que isso é verdade? Se nós analisarmos o Novo Testamento, isso é verdadeiro? Claro e evidente que não. Ninguém pode ser salvo no cenário atual sem passar pela igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E olhem que o texto lá em Atos capítulo 20, versículo 28 diz, Atos capítulo 20, versículo 28. Aliás, antes de falar desse texto em Atos capítulo 20, versículo 28, só para concluir a questão do reino, é importante citar dois textos aqui no Novo Testamento. Evangelho de João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Evangelho de João capítulo 3, vamos começar pelo versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, a realidade do reino de Deus, ela é indiscutível, ela existe. E não é difícil falsificar, é impossível falsificar o reino de Deus. Ao ser de que reino? Né? Só existe o reino de Deus.
Agora igreja não, você é de que igreja? Aí tem vários grupos religiosos, né? Cada um pregando o seu conjunto aí de doutrinas. Outro texto também, falando sobre o reino, eu falei desses impérios que dominaram aí o povo de Israel. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. Então, um reino espiritual, um reino diferente daqueles reinos que dominaram o povo de Israel. Um rei diferente de todos os reis que passaram por essa terra. Jesus, o nosso Rei e Senhor, conforme nós vamos observar em diversos textos no Novo Testamento. Isso nas próximas lições. Agora, para finalizar o nosso estudo, eu volto à pergunta: por que é tão importante falar de igreja? E falar de igreja é falar de Jesus. Quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de Jesus. Nós vamos dizer agora por que nós estamos falando de Jesus. Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. O apóstolo Paulo falando aqui para a igreja em Éfeso. Olha que interessante. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sabe que igreja é importante? É tão importante que foi comprada com o sangue imaculado de Jesus. Então, essa é a nossa proposta. Nós somos fiéis à sã doutrina, nós somos fiéis ao que Jesus ensinou, e nós somos fiéis a tudo que foi falado, a tudo que está registrado no que diz respeito à Igreja de Cristo. E essa é a nossa proposta. Nessas próximas lições, nós vamos falar de características que identificam a Igreja de Cristo. Da mesma forma que eles fizeram parte dessa igreja mencionada no Novo Testamento, nós também podemos fazer parte dessa estrutura espiritual. E, com fé em Deus, eu tenho certeza absoluta, você que quer conhecer essa igreja, você que quer conhecer a Jesus, a hora chegou. Caso você se sinta tocado pela palavra de Deus, caso você queira começar um trabalho aí na sua cidade, aqui preferencialmente no estado de Minas Gerais, nós nos colocamos à disposição. E continue firme, nas próximas lições eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você, que Deus vai falar com todos nós. Então é isso, essa é a primeira lição. Espero que tenha acrescentado aí a sua busca, né, por mais conhecimento da palavra de Deus, por mais conhecimento da Bíblia, que nós vamos falar também de forma geral, e que você possa entregar a sua vida para Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então é isso, que Deus abençoe a todos, e fiquem com Deus, e até a próxima lição.